Oi, Thalita. Oi. Tudo bem? Tudo? A Rebeca já está entrando também. Oi, Rebeca. Oi. Tudo certo? Sim. Almoçaram? Uhum. Então tá bom. Dá mais um tempinho aí para as meninas entrarem. E daí a gente já começa. Ok. E aí, meninas, o que vocês estão achando da quarentena? Entediante. É ruim não poder sair de casa, né? Uhum. Assim, eu já não saía muito, né? Mas só ter a opção de sair de casa já é melhor. Com certeza. Ah, ir no supermercado, ir na farmácia, né? Já dá uma saidinha boa. Agora, nem isso pode mais. Bom, vamos começar. Aí, conforme as meninas vão entrando, a gente vai resumindo para elas, retomando um pouquinho. A Mari entrou. Vou compartilhar minha tela com vocês. Mari? Oi. Oi, tudo bem? Bom, vamos lá. Vocês estão vendo minha tela? Sim. Sim. Então, a gente finalizou, então, a apostila 3 e nós vamos começar a apostila 4, a unidade 4, que vai falar sobre a reprodução de plantas e animais. Antes da gente entrar nesse assunto, eu queria perguntar para vocês o que vocês acharam do vídeo que eu pedi para vocês assistirem a aula passada, o que vocês conseguem relacionar com reprodução de plantas e animais. A reprodução do ser humano? Oi, tá bem baixinho, gente. Fala um pouquinho mais alto, por favor. A reprodução do ser humano? Reprodução do ser humano. O que vocês acharam do vídeo? Achei bastante interessante. Ele fala bastante coisa. Da reprodução. Sobre... Ele Como é que falou chama? sobre a ocitocina, que o do falou pai e mesmo. da mãe é igual, dependendo do quão presente o pai é. Legal. Sobre como os bebês aprendem a pensar. Eles aprendem Oi? mais que a gente no começo. Fala um pouquinho mais alto, Rebeca, por favor. Sobre os bebês, que eles aprendem bastante coisa no começo. Aprendem mais que a gente, pelo que eu entendi. No começo, quando é bebezinho. Uhum. Aprende um monte de coisa, sabe interagir. Comportamentos que a gente estudou na biologia comportamental, eu relacionei, mas eu não sei se está certo. O comportamento adquirido. Sim, tá certíssimo, Mari. Muito legal você fazer essa relação com a aula passada. Porque todas as nossas aulas, todos os nossos temas têm relação, né, um com o outro. E o legal é a gente conseguir fazer essa relação, né? Que muitas vezes a gente não consegue enxergar a relação, mas tem, né? Tudo que a gente está falando tem relação. Eu vou pôr o fone aqui para ver se eu escuto melhor vocês. Vocês estão bem baixinhos. Bom, então vamos lá. Vocês estão me ouvindo bem? Sim. Sim. Então tá. Muito legal o comentário de vocês. Eu também gostei bastante do que a gente assistiu. E dá para a gente fazer relação também com tudo que a gente viu lá da apostila 3, né? E dá para a gente pegar a relação e fazer com a apostila 4. Por isso que eu dei esse vídeo para vocês antes da gente introduzir na unidade 4, porque ela faz esse gancho das duas ideias, né? Então, aqui a gente vai entrar com o tema 1 hoje, que é a reprodução dos seres vivos, que é um tema bem denso, que tem bastante conceito, bastante coisa. Então, enquanto eu estiver falando, pode me parar, perguntar na hora, assim, para não esperar embananar a cabeça, porque tem bastante coisa que a gente vai falar aqui, tá bom? Vários conceitos novos, vários conceitos que a gente já viu, vamos fazer essas relações. Enfim, então a gente vai falar hoje do tema 1, da reprodução dos seres vivos. A gente vai... Deixa
tirar vocês aqui da frente. Opa. A gente vai falar hoje de 2 tipos de reprodução que vai dar muito pano para manga, que é a reprodução assexuada e a reprodução sexuada. Então, primeiro, o que é reprodução, né? É esse processo que gera novos indivíduos. Então, é uma reprodução, vai produzir de novo. Então, indivíduos vão reproduzi-los em outros indivíduos. Então, outros indivíduos serão gerados. E a gente vai falar de 2 tipos de reprodução, a assexuada e a sexuada. Então, a gente vai começar com a assexuada. A gente vai falar vários tipos de reprodução assexuada e vai explicar cada um deles. Bom, então a reprodução assexuada, né, é quando o indivíduo é capaz de reproduzir cópias de si mesmo. Então, ele não é como a reprodução dos seres humanos, que é sexuada, que ela passa metade de um ser, né, e metade de outro ser. Não, ela vai reproduzir cópias de si. E para ela conseguir produzir cópias de si, ela realiza um processo de divisão celular que chama mitose. Então, a mitose, ela é uma única célula que ela vai se dividir em 2 células idênticas a ela. Então, ela vai apresentar a mesma informação genética. Tudo que tiver em uma vai ter na outra. Então, as 2 vão ser idênticas às células que gerou. Então, aqui a gente tem a célula mãe, que a gente chama de célula mãe, né? Ela se divide. Primeiro, ela multiplica, né, o seu material genético. E daí, ela se divide. E cada uma dessas 2 células que estão aqui no final são idênticas a essa célula aqui. Esse processo ocorre muito no nosso corpo como um processo de crescimento. Então, a gente tem esse processo, por exemplo, para a gente poder crescer, o nosso organismo mesmo poder crescer, a gente tem essa mitose. Então, a gente tem a mitose, por exemplo, das células da pele, que elas vão se multiplicar dessa maneira, elas vão gerar 2 células filhas a partir de uma célula mãe. Nossa, barulho, assustei. Idênticas à célula mãe, tá? Então, aqui a gente vai ter 2 células filhas que vão ser idênticas. Então, é um processo de reprodução, de divisão celular, para deixar a célula como uma cópia de si mesma, tá? Então, aqui a gente tem os indivíduos que se reproduzem desse jeito, da mitose, né, com essa divisão celular, que são os organismos unicelulares. Por quê? Os organismos unicelulares, eles são feitos de uma célula só, né? Por isso que eles são unicelulares. Então, quando ele se reproduz, ele gera outro indivíduo, né? Igualzinho a ele. Então, como ele tem uma célula só, ele vai se dividir e vai gerar 2 indivíduos. Então, a gente tem os organismos unicelulares que fazem esse tipo de reprodução, né? Que é alguns protozoários, algumas algas e alguns fungos. E os organismos pluricelulares realizam esse tipo de divisão celular para o crescimento. Então, como eu falei para vocês, para a gente crescer, para a gente se desenvolver novas estruturas e também para a regeneração. Então, por exemplo, o nosso fígado, que é um órgão bem regenerativo, né? Quando tira um pedaço, ele faz esse processo de mitose para ele poder se regenerar. Aqui, a gente tem o ciclo da mitose. A gente não precisa prestar atenção agora nessas outras fases, citocinese, G1, ES. Isso aí a gente vai ver mais para frente, vai ver lá no colegial. Mas o que a gente precisa saber aqui é que essa célula, ela tá inteira e daí ela se divide, né, com material genético duplicado. Então, aqui ele duplica o cromossomo, então ele fica com 2 cromossomos, para ele poder se dividir, ó, ele prepara para mitose, ocorre a separação das cromátides e aqui ela fica cada uma com um cromossomo, tá? Então, é importante a gente saber que de uma, ela duplica o seu material genético e dessa uma fica um material genético para cada uma poder ser idêntica à que gerou. Tá bom? Entenderam isso? Sim. Sim. Então, beleza. Sim. Agora a gente vai ver os tipos de reprodução assexuada que utilizam a mitose. A bipartição ou fissão bacteriana é exatamente o que eu falei para vocês. É esse processo de mitose, só que ele chama bipartição porque ele é feito pelas bactérias, né? Então, a gente tem aqui o mesmo esquema. A gente tem aqui a célula com material genético, ela duplica o seu material genético para ela poder se dividir e cada uma ser idêntica a ela.
Aí aqui ela vai se dividindo, na letra C, dividiu o material genético para cada um e rompeu e virou 2 células. Então, o importante da mitose é que de uma célula mãe gerou 2 células filhas. Então, essa é a bipartição fissão bacteriana. A gente tem também a reprodução assexuada pelos esporos, que pode ser feito tanto por fungos, por plantas e algumas algas também. Esses esporos são células especializadas para a reprodução assexuada. Então, eles voam através do vento ou através de algum polinizador, né? Algum animal que poliniza, algum passarinho, enfim. Então, eles voam por esses meios, né? Através do vento ou de algum polinizador e caem em outro lugar. E a partir do momento que ele cai em outro lugar, ele espera daí o ambiente estar propício para ele germinar. Então, se ele cai em um ambiente que está muito seco, algum esporo, alguma coisa de planta, ele espera até o ambiente estar mais úmido, tá um ambiente propício para ele poder germinar, e daí ele germina, tá? Então, essa é a reprodução assexuada pelos esporos. Então, é a dispersão dessas células especializadas para outros lugares que gera novos indivíduos. E aí a gente tem a reprodução assexuada também por brotamento. Essa reprodução, ela é muito interessante. Vocês podem ver aqui embaixo, ó, eu coloquei a imagem para vocês da hidra. Aqui a gente tem uma hidra adulta. Ela começa a nascer um broto nela aqui. Aí o broto vai crescendo, o broto vira um broto jovem. E esse broto jovem, ele se desliga do organismo mãe, né? Que a gente chama de organismo mãe. Ele se desliga e fixa em outro lugar e gera uma nova vida. Então, isso é um tipo de reprodução assexuada, tá? Que não tem copulação ou acasalamento. Então, ela tá na hidra, solta e vira um novo indivíduo. Tem também essa reprodução por brotamento, que os indivíduos filhos ficam fixos ao organismo mãe, que aqui é essa que eu coloquei aqui para vocês, que mantém aderida, que é o exemplo das esponjas, por exemplo. As esponjas, elas estão aderidas ao organismo mãe, então aqui começa a nascer um brotinho nela, como vocês podem ver aqui nessa imagem, ó, começa a nascer um brotinho e ela se mantém aderido ao organismo mãe, mas ela é um novo indivíduo, então eles vivem em colônias. Então aqui a gente tem 3 indivíduos aqui, 3 indivíduos aqui, apesar de estarem todos unidos, são 3 indivíduos distintos, tá? Então, brotamento é isso, começa a nascer um broto, ou ele se separa do organismo mãe, ou ele se mantém aderido. E a gente tem também a reprodução assexuada por regeneração. Eu sempre dou o exemplo da planária, porque eu adoro planárias, e eu acho muito legal, porque a planária tem uma capacidade de regeneração muito, muito, muito grande. Então, se você pega uma planária e você corta ela em 3, quando você faz faculdade de biologia, você faz isso no laboratório, muito legal. Você pega ela e você corta ela em 3. Desses 3 pedacinhos dela, ela não morre. Ela começa a desenvolver um novo indivíduo. Então, aqui, ó, a gente tem a planária inteira. Pode falar. Acontece a mesma coisa com a minhoca? Não, a minhoca não tem esse tipo de reprodução. A gente vai ver o tipo de reprodução da minhoca. Então, aqui a gente pega a planária e corta ela em 3. Aí a gente tem a cabecinha dela aqui e vai começar a formar um novo indivíduo das partes que foram tiradas delas. Ela tem essa percepção de saber que parte que foi tirada dela e se regenerar. Então, aqui, essa parte do meio também vai gerar um novo indivíduo e essa parte de baixo também vai gerar um novo indivíduo. Então, a gente acaba tendo 3 indivíduos de um. Então, a planária, você pode picar ela aí que vai dar um monte de indivíduo, ela não vai morrer. E a gente tem também essa reprodução vegetativa. Alguém quer falar alguma coisa? Não. Não? Não. A gente tem a reprodução vegetativa, que é praticamente a reprodução por brotamento que a gente falou, né? A gente tem aqui o exemplo dos morangos. Então, os morangos, eles vão crescendo naturalmente, né? Eles vão emitir esses estolões, que são essas ramificações que vocês podem ver aqui na imagem, ó. Tá vendo que aqui ele vai se ramificando, e daí ele perde essa conexão e se fixa no solo e se forma um novo indivíduo. Então, é igual o processo de brotamento mesmo, a reprodução vegetativa dos morangos. Tá? Então, eles estão ali, se soltam, fixam, fincam as raízes e crescem como se fosse um organismo independente.
Bom, então esses são tipos de reprodução assexuada, tá? Então agora a gente vai para a reprodução sexuada. O que é uma reprodução sexuada? É quando mantém o material genético dos descendentes, dos genitores, né? Então a gente tem o exemplo dos seres humanos. A gente tem o material genético dos nossos pais, tanto do pai quanto da mãe. A gente tem 46 cromossomos, né? Nas nossas células, e daí o pai passou 23 e a mãe passou 23. Então a gente mantém o material genético dos nossos genitores. A gente tem material genético diferente dos nossos genitores, né? Porque cada um passou 23. Então a célula não fica idêntica, que nem a gente falou na mitose. A célula é diferente. Então a gente tem o processo de meiose. Então esse processo de meiose, a gente tem aqui, ó, uma única célula com esses 2 cromossomos, né? Não sei se vocês já viram isso, que cada uma desses ladinhos do cromossomo chamam cromátides. Então a gente tem 2 cromátides irmãs que ficam ligadas e formam os cromossomos. Então, aqui a gente tem um cromossomo, 2 cromossomos. Isso aqui é para gerar os gametas, tanto masculino quanto femininos, tá? Então, a gente tem uma única célula aqui. Essa célula se divide, então vai um cromossomo para cada lado. Então, a gente tem a primeira divisão aqui, que a gente chama de meiose 1, que daí fica, a gente chama de divisão reducional, porque a gente tem 2 cromossomos e reduz para um só em cada célula. E depois essa célula se divide novamente. Então, aqui vai cada cromátide para um lado. Então, aqui a gente tem um cromossomo, esse cromossomo vai se dividir, vai uma cromátide para cá, uma cromátide para cá, e ela se divide em 4 células. O que a gente precisa saber aqui agora sobre meiose é que uma célula geram 4 células, tá bom? Então, isso é importante a gente guardar. Da meiose, uma célula geram 4 células. Da mitose, uma célula gerava 2 células idênticas à célula-mãe. Aqui a gente já tem células diferentes, porque cada um dos genitores passa um pouquinho do material genético dele, tá? Então, o nosso material genético é a mistura do material genético dos nossos pais. E a gente tem esse tipo de reprodução, que ele pode ser interna ou externa. Quando ela é interna, tem a cópula ou acasalamento. E quando ela é externa, a gente tem os animais que jogam ovos no ambiente, que a gente vai ver aqui alguns exemplos. Então, aqui a gente tem a reprodução sexuada, por exemplo, dos seres humanos, que aqui a gente tem metade do material genético vem através dos espermatozoides do homem e metade do material genético vem através do óvulo da mulher. Então, a gente tem aqui o zigoto, né, que é a primeira célula que a gente tem de um ser, que quando junta um espermatozoide com um óvulo, forma esse zigoto, né, o gameta masculino com o gameta feminino, formam um novo ser, e a gente tem esse processo de meiose e aqui o processo de mitose. Por que o processo de mitose está aqui também? Porque a mitose, a gente falou que é para o crescimento, né? Então, quando a gente tem o zigoto, já ocorreu o processo de meiose, né, que já juntou o gameta masculino com o gameta feminino, e daí a gente tem a mitose para esse óvulo crescer, porque a gente começa com uma única célula, e a gente tem bilhões, trilhões de células no nosso corpo, né? Então, a gente começa com uma única célula, e para gerar esse crescimento, a gente tem, então, um processo de mitose, que daí uma única célula se divide em 2, aí cada uma dessas células se divide em mais 2, e isso faz o processo de crescimento. É interessante a gente falar também que esse processo da mitose também está muito relacionado ao câncer, né? Quando a gente vai pensar na doença do câncer, que a gente fala, nossa, espalha muito rápido. E é justamente por conta da mitose. A mitose tem uma célula cancerígena e a mitose vai fazendo essas divisões, que a mitose é um processo muito rápido. Então, a mitose ele vai fazendo essas divisões e nisso as células que estão com aquele câncer, ela vai se espalhando. Então, ela vai se multiplicando e vai crescendo cada vez mais o número de células com câncer, que vai tomando cada vez mais o órgão, o organismo que ele está afetando, tá bom? Aqui eu coloquei para vocês os cromossomos, né? Que eu falei que 23 vem do pai e 23 vem da mãe. E é interessante a gente ver que os cromossomos do sexo são só 2 que vão determinar o sexo dos descendentes deles, né? Quando a gente tem um cromossomo de uma mulher, é XX. Quando a gente tem um cromossomo de um homem, é XY.
Então, normalmente é o homem que determina se a criança vai ser homem ou mulher. É o pai que determina. Por quê? Porque a mulher tem XX. Então, a chance dela é passar um X para o próximo descendente dela, né? Então, ela só tem uma opção, ela só vai passar X, porque ela é XX. O homem já é XY. Então, se o homem passar o X, aqui o filho vai ficar com XX. Então, o filho vai ser mulher. Se o homem passar o Y, vai ser XY. Então, o filho vai ser um homem. Então, normalmente é o homem que determina, tá? Então, o gameta que está no espermatozoide, né, que vai determinar qual que é o sexo da criança. Belezinha? Sim. Uhum. Então, tá bom. Então, o que é sexo? Então, a gente vai falar agora de alguns contextos, né? O sexo está determinado pelo contexto. Em um contexto, o sexo pode significar a genitália de um indivíduo. Então, a gente tem um cachorro, por exemplo, que a gente vai falar, ele é masculino, porque ele tem uma genitália masculina. Então, isso pode significar a genitália do indivíduo. O sexo também pode significar a distinção entre macho e fêmea, né? Então, se a gente tem 2 machos e 2 fêmeas, então a gente fala que o sexo daquele animal é macho ou fêmea. Ou então, o sexo pode definir, dependendo do contexto, o ato sexual ou a reprodução sexuada. Aqui na aula, a gente vai falar em termos mais técnicos, que a gente fala como cópula ou acasalamento, esse ato sexual, que é quando o macho e a fêmea vão liberar seus gametas para poder se reproduzir. Então, aqui a gente tem a imagem. Opa! Vou tirar vocês da frente aqui. Aqui a gente tem a imagem A e a imagem B. Nessas duas imagens, a gente está tendo uma cópula ou um acasalamento. Aqui a gente está tendo os peixes, que jogam todos os seus ovos ao mesmo tempo. Então, quanto mais eles jogam, mais peixes ali jogando os ovos lá no meio, maior a chance de copular, né? É uma fecundação externa, que a gente falou que tem interna e externa, né? Esse é um tipo de fecundação externa, que é a partir do ovo. E aqui a gente tem a fecundação interna, né? Que a gente está vendo aqui, que é uma reprodução sexuada, que aqui o macho e a fêmea estão fecundando os gametas. Então, a gente vai entrar na reprodução sexuada, que a gente chama de cópula ou acasalamento, né? Que é o ato sexual em si. A gente tem os sexos biológicos, macho e fêmea, e eles são delimitados pelos órgãos sexuais e pela capacidade de produzir algum tipo de gameta. Então, a gente tem o macho, que daí tem os gametas masculinos, que são os espermatozoides nos animais e os anterozoides nas plantas. Então, ele tem o órgão sexual e ele tem a capacidade de produzir o gameta masculino, sendo em animal o espermatozoide, sendo em planta o anterozoide. E também tem os gametas femininos, né, que daí delimitam as fêmeas, que tem nos animais óvulos e nas plantas a oosfera. Então, os gametas masculinos, eles costumam ser pequenos, móveis e produzidos em grande quantidade. A gente pode ver pelo exemplo dos seres humanos, por exemplo, que é o espermatozoide, né, dos animais, que eles são pequenos, eles têm uma grande mobilidade, porque eles que vão se introduzir nos óvulos, e eles são produzidos em grande quantidade. E eles são produzidos nos testículos dos animais. E o gameta feminino, ele normalmente é maior, ele tem muita reserva energética, então ele tem muita energia para poder receber esse gameta masculino também. E eles são pouco móveis, né? Porque imagina, se os dois fossem móveis, ia dar uma confusão. Então, eles são pouco móveis para o espermatozoide poder chegar e poder fazer essa união dos gametas, tá? E eles são produzidos em menores quantidades também. Quando a gente fala que a gente vai congelar óvulos, por exemplo, mulheres muitas vezes congelam óvulos para serem inseminados depois. E a gente tem uma quantidade menor, né? Congela 5, 6 ovos. Já os homens, quando a gente fala de espermatozoide, todos os animais, né? Cada ejaculação são milhões de espermatozoides. Então, é uma quantidade muito grande. E os óvulos, ou as oosferas, são produzidas nos ovários. Qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês vão parando, tá? É bastante informação aqui que a gente está falando.
Ok. Uhum. Bom, então, continuando na reprodução sexuada, a gente tem o dimorfismo sexual. Alguém sabe o que significa isso? Não. 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 Nem analisando as imagens, assim, vocês não têm uma ideia? Seria diferenciar quem é macho e quem é fêmea? Isso, exatamente. Quando a gente fala que a gente tem um dimorfismo sexual, a gente consegue, só de olhar para aquele ser, né, animal ou nós seres humanos, a gente já consegue diferenciar qual que é macho e qual que é fêmea pela sua fisionomia, pela sua anatomia. Então, aqui a gente tem um leão macho, né, que a gente tem aqui uma juba que a leoa não vai ter, né? Aqui é a mesma coisa, o macho ele tem toda essa galhada que a fêmea não tem. Então a gente consegue só de olhar ver a diferença entre macho e fêmea, não necessariamente pelas genitálias, né? Mas pela anatomia do corpo. A gente tem o hermafroditismo, que são daí os seres hermafroditas, que a Mari perguntou até de como que eles se reproduzem, né? Eles se reproduzem de maneira sexuada, então eles são hermafroditas, eles têm tanto o sexo masculino quanto o sexo feminino no corpo deles. Só que eles precisam ser copulados, então eles precisam de outro ser, eles precisam da cópula e do acasalamento, que é a reprodução sexuada, eles precisam de dois seres para poder se reproduzir. Então, eles não têm uma reprodução assexuada, né? Então, respondendo a pergunta da Mari aqui, os anelídeos aqui, as minhocas, eles têm o clitelo aqui, eles têm esse receptáculo seminal que eles vão copular, tá? Tanto o sexo, quando eles se unem, o sexo masculino, o gameta masculino de um passa para o outro no óvulo e desse daqui também é a mesma coisa. Então, os dois ficam grávidos, vamos dizer assim, que eles botam ovos, né? Mas os dois são copulados. Então, tanto o indivíduo que está aqui em cima quanto o indivíduo que está aqui embaixo, né? Os hermafroditas. Então, aqui a gente tem o casulo com os óvulos, eles se unem aqui, ó. O clitelo é uma parte muito importante para essa reprodução, e a fecundação dele é externa, então eles soltam os espermatozoides e os óvulos nesse casulo. Esse casulo ele vai se deslizando aqui para baixo e cada um deles fica com uma bolsinha de ovos, tá? Então essa é o acasalamento dos anelídeos, de alguns moluscos também, de algum molusco dos grupos gastrópodes que a gente viu na apostila 3, né? Que são as lemas, os caramujos e os caracóis, e também de algumas plantas. Algumas plantas também são hermafroditas. Aqui, ó, eu coloquei fecundação cruzada para a gente entender que fecundação cruzada é quando os dois indivíduos são fecundados, tá? Então, é uma fecundação cruzada, ambos estão ali fecundando. E, no caso dos anelídeos, é uma fecundação externa, porque eles soltam ali os seus gametas, né, tanto masculino quanto feminino, no caso, os espermatozoides e os óvulos, nessa bolsinha, que é esse casulo, e daí é uma fecundação fora do corpo deles, por isso que é externa. E tem também um tipo de reprodução sexuada, que é a autofecundação. Os seres hermafroditas, eles têm os dois sexos no corpo deles, mas eles não se fecundam, né? Eles não conseguem eles mesmos se fecundarem com o masculino com o feminino deles, eles precisam de um parceiro. Aqui na autofecundação, não. Na autofecundação, o próprio ser consegue se fecundar. Então, aqui a gente tem como exemplo uma tênia, que ela mesma, ó, ela possui aqui o ovário e os testículos, e ela mesma se autofecunda, ela mesma consegue gerar seus descendentes sozinha. E as folhas, né? As plantas. As flores aqui, no caso, elas têm o estigma, né? Que fica aqui concentrado o ovário, e também tem o estame, que é o órgão reprodutor masculino, que aqui ele tem os anterozoides dele, né? E aqui a gente tem o ovário da planta. Então, a planta, ela consegue se autofecundar. Ela tem vários mecanismos para essa autofecundação. Tem também mecanismos para elas não se fecundarem. Então, a planta, por exemplo, ela tem a reprodução por esporos, que a gente viu, né? Então, às vezes, ela tem esse estigma aqui um pouco mais alto, para quando bater um vento, o pólen do estame não entrar dentro do ovário dela. Então, é um
um mecanismo que a planta tem para ela não se autofecundar. Opa. E também tem um outro jeito do ovário ser um pouco menor, porque daí qualquer vento que bate, o pólen também já entra lá e ela consegue se autofecundar. Tem vários tipos, a gente vai falar mais para frente quando a gente for focar nas plantas, mas tem vários tipos da planta não se deixar autofecundar e se deixar autofecundar. E a gente tem aqui, por último, a partenogênese, que é uma reprodução, que ela mistura as duas reproduções, porque ela é uma reprodução assexuada, mas ela tem os gametas masculino e femininos também. Então, ela mistura um pouco das duas reproduções, mas ela é caracterizada como uma reprodução assexuada, só que com gametas. A gente tem um exemplo aqui dos escorpiões amarelos, por exemplo, que os escorpiões amarelos, eles vivem em comunidades que só tem fêmeas. Então, não tem como eles se reproduzirem por sexuada, né? Porque se só tem fêmea, não tem como. Então, essas fêmeas, elas conseguem, por partenogênese, fecundar. Então, o próprio óvulo delas não é fecundado. Por isso que fala que é partenogênese, né? O parteno se remete à virgem e o gênese à criação. Então, são fêmeas virgens que acabam se fecundando, tá? Então, são óvulos que não são fecundados. Então, a gente tem aqui o exemplo dos escorpiões amarelos, a gente tem o exemplo desses rotíferos, que são animais aquáticos microscópicos, que eles também só vivem em uma comunidade de fêmeas, e eles têm essa partenogênese, né? Os ovos não precisam ser fecundados para gerar descendentes. Só que, quando eles entram em estresse ambiental, quando acontece alguma coisa no ambiente que deixa esses seres em estresse, eles conseguem gerar machos. Então, só vivem em ambientes, em comunidades que só tem fêmeas, né? Mas se tem esse estresse, eles conseguem gerar machos. A partir do estresse, tem uma modificação genética e eles conseguem gerar machos. E daí, sim, esses machos conseguem fecundar as fêmeas. Que daí a gente fala que acarreta, então, uma variabilidade genética muito grande quando consegue gerar esses machos. Deu para entender, gente? Mais ou menos. Bem dificilzinho. Então, por isso que eu falei, essa aula tem bastante conceito. Esses rotíferos, eles misturam todos os tipos de reprodução possíveis, né? Eles têm essa reprodução assexuada por partenogênese como a reprodução principal, só que quando essas fêmeas passam por algum estresse, tem essa transformação genética e eles acabam gerando machos. E daí esses machos fazem a fecundação nas fêmeas. Então, daí tem a possibilidade desses machos poderem copular essas fêmeas. Então, daí dá a viabilidade genética que eu falei para vocês. Oi? Que nasce um macho? Fala de novo, Mari, que falhou o áudio. Só nasce um macho se as fêmeas estiverem estressadas. Isso, só nasce macho se a fêmea tiver passado por algum estresse ambiental. Então, aí quando gerar esses machos por esse estresse ambiental, aí esses machos conseguem daí copular as fêmeas, que daí consegue ter mais machos. Tá, então eles conseguem, se tiver um macho e aí ele ia casar com uma fêmea, vai nascer outro macho ou vai nascer só fêmea? Aí pode ter essa variabilidade, pode nascer tanto macho quanto fêmea. Entendi. Entendeu? Então a população de machos é bem menor, porque ela só tem machos quando elas passam por esse estresse ambiental, né? Que daí pode ter um macho. Só que também quando tem um macho, ele pode já copular as fêmeas. Então dá essa variabilidade muito grande. Esse estresse ambiental é quando seria quando o que acontece? Então, tem várias variantes de estresse ambiental, porque eles são animais aquáticos microscópicos, né? Então, tem os estresses que eles passam, que são estresses normais, né, do ambiente deles, mas tem esses estresses maiores que daí acarreta essa variabilidade. Não se sabe exatamente que tipo de estresse, né? Porque além deles serem seres aquáticos, eles são seres microscópicos, então fica difícil esse estudo.
Mas sabe-se que só gera macho a partir de um estresse ambiental. Entendeu? Entendi. Bom, então a gente tem também os tubarões e os lagartos, que também fazem esse tipo de reprodução, a partenogênese. O único que passa por estresse ambiental, gente, é esses rotíferos, tá? Os escorpiões amarelos não, os escorpiões amarelos são só fêmeas mesmo, que daí eles têm óvulos não fecundados, que só geram fêmeas, por isso que é partenogênese, né? E alguns tubarões e lagartos também têm esse processo de reprodução assexuada com gametas. E as abelhas também. O interessante das abelhas é que a diferenciação delas, né, é a alimentação delas. Então, a gente tem o zangão que vai lá e copula a rainha, e daí ela tem os óvulos, né? Então, aqueles óvulos que não são fecundados são as fêmeas, né? Os óvulos fecundados são os zangões. E daí a gente tem a diferenciação da operária e da rainha pela alimentação. Então, se ela é alimentada só com geleia real, ela vira uma rainha. E se ela é alimentada por pólen e mel apenas, ela é uma operária, e o zangão também é só pólen e mel. Então, o legal da sociedade das abelhas é esse, que a diferenciação da alimentação delas é que faz uma diferenciação maior ali de quem ela vai ser naquela sociedade. Gente, vocês entenderam? Sim. A gente tem 3 minutos de aula, eu acho que eu vou gerar um novo link para a gente falar um pouquinho mais. Porque tem bastante informação aqui, né? Eita, cadê? Eu vou parar de compartilhar com vocês. Eu vou gerar um novo link e vou mandar lá no grupo aí que vocês entram, tá bom? Que a gente só tem mais 3 minutinhos nesse daqui. Beleza? Ok. Até daqui a pouco.